Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mirare, seu Mota Machado, no coração do Meireles. Tema de hoje. Tudo começou com um grande sonho de um grande homem. O ano era 1973 e esse sonho era o de se criar uma universidade modelo de excelência, uma referência com o sério propósito de construir futuros para o Ceará e para o Nordeste. O nome desse homem era Edson Queiroz e o nome do seu sonho era Unifor. Pois bem, 52 anos depois, a Unifor se tornou tudo aquilo que ele idealizou e muito mais, sendo reconhecida hoje como a melhor universidade particular do Nordeste e, acreditem, meus amigos, a sexta melhor instituição de ensino superior privada do Brasil. E quem vai contar essa fantástica, essa empolgante história é um entusiasta da Unifor. A história da Unifor é ninguém menos do que o seu magnífico reitor, o meu amigo, meu irmão, Randal Pompeu, a quem eu dou meu boa tarde, Randal. Tudo bom? Boa tarde, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui com você. Quero agradecer o convite. Fiquei muito honrado quando você me ligou. Nós que somos amigos há tanto tempo e é um prazer estar aqui com seus ouvintes, falando um pouco da Universidade de Fortaleza, que, como você falou, é a nossa grande paixão e a minha em especial. Pois vamos começar, Randal. Eu já vou logo quebrando o protocolo, fazendo uma pergunta que não está no script. O Randal me pediu para seguir aqui uma série de perguntas aqui, mas eu vou quebrar de uma forma que você vai gostar, porque eu quero falar de você. Tá bom. Eu quero que você me diga como é que começou esse amor incondicional seu em relação à Unifor. Muito bem. Meu amor começou na Unifor quando eu era aluno, né? Eu entrei na Universidade de Fortaleza em 1979 no curso de Engenharia Civil. A Unifor tinha apenas 6 anos de existência quando eu entrei nesse curso e lá me apaixonei. Fui aluno bastante dedicado, participei de todas as atividades que a universidade proporcionava na época, fiz os concursos internos, participei de concursos, enfim. Você já resolveu ficar logo na Unifor direto? Não, ainda não. Mas aí, se tinha um concurso de fotografia, eu me metia e tirava o primeiro lugar. Se tinha um concurso de alguma coisa de monitor, eu estava sempre lá presente, porque realmente eu comecei a viver a universidade, que ainda era um ambiente bem diferente do que é hoje, né? Quem conheceu a Unifor em 83... Nos anos 80, 79, 90, né? No final dos anos 70, era bem diferente. Aquele local, principalmente fisicamente, onde a universidade está, você que é quem mais conhece aqui de imóveis da cidade, você sabe que aquela área teve uma expansão muito grande, uma expansão geográfica bastante intensa. Motivada pela Unifor. Graças à Universidade de Fortaleza. Né? Randal, na tua opinião, o que é que motivou Edson Queiroz, um homem dos negócios, né, Randal? Não era um homem da educação, um homem do gás, da Esmaltec, do agro, da indústria, da comunicação, a enveredar-se nesse setor da educação? O que motivou Edson Queiroz a entrar nessa área é que ele realmente era um empreendedor, um visionário, um homem de negócios, como você mesmo falou. Mas o que foi motivado foi a sua visão do desenvolvimento humano, social e econômico do estado do Ceará. Ele percebeu que naquela altura, nos anos 70, início de 70, as pessoas que aqui estavam, quando se queriam capacitar, eles tinham que ir para o sul, porque as universidades, os cursos eram poucos, eram bastante escassos, e então as pessoas tinham que sair e muitas vezes não voltavam mais. Então ele, como empresário, ele viu essa necessidade e ele viu que isso podia ser um grande benefício para o estado do Ceará. Né? E outra coisa, ele deveria querer contratar pessoas, acabava Exatamente. tendo que ir para outros estados porque não tinha qualificação. Porque não tinha. Interna. A carência, a oferta de vagas era maior do que a procura, porque realmente as pessoas não estavam aqui capacitadas para isso, né? Randal, o seu Edson, né, ele sempre pensou à frente do tempo e pensou grande, né? Ele poderia, como a gente vê muito hoje, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, se o tempo deixar, porque passa rápido demais, eu nunca vi um negócio desse, nas segundas, a partir de 3 horas. Mas ele começou com uma universidade, não foi com uma faculdade. Ele podia ter começado com uma faculdade de engenharia, mas logo começou grande, com um campus, né? Exatamente. Ele já começou como uma universidade. A Unifor é a primeira universidade privada do Brasil que já nasceu como universidade.
É a segunda no país, porque a UNB, que é uma universidade pública, foi a primeira em Brasília, mas a Unifor já nasceu como universidade. A primeira privada do Brasil. A universidade privada do Brasil. O que é que o MEC considera como universidade nos dias de hoje? Como é que funciona isso? Normalmente, as universidades são faculdades que se agrupam, então, faculdades, depois faculdades isoladas, centros universitários, para chegar numa universidade. E a universidade, ela tem que ter, pela própria Lei de Diretrizes e Bases do MEC, a LDB, ela tem que ter 3 áreas importantes e sempre juntas, indissociáveis, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, para ser uma universidade, ela tem que ter esses 3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Se não tiver esses 3 pilares, não é universidade. Ela não é considerada uma universidade. E a gente vê também, Randall, não sei se eu estou enganado, mas a gente vê muitas universidades que não têm um campus, onde tudo está atrelado, agregado nesse campus. Tem uma faculdade que fica não sei aonde, a outra fica não sei aonde. Ele começou já com um campus muito grande, né? Ainda não está completo ainda, né? Já começou com o campus. Na verdade, a universidade ela foi criada em 1973, como você falou. O primeiro dia de aula foi 21 de março de 1973. Mas antes disso, ele criou em 71 a Fundação Edson Queiroz. A Fundação Edson Queiroz é a mantenedora da Universidade de Fortaleza. Então, toda universidade ela tem que ter uma mantenedora e a fundação é a mantenedora da universidade, que foi criada, portanto, 2 anos antes, pensada, idealizada pelo Edson Queiroz e sempre com a sua esposa, Dona Yolanda, ao lado dele, ajudando, incentivando para que ele fizesse essa universidade. Você se lembra com quais cursos ela começou, Randall? Olha, na verdade, quando ela começou, ela tinha os cursos necessários para que uma universidade funcionasse. Foi, né? foi então, fácil? O nosso foi primeiro... fácil ou difícil? Não foi fácil, porque tinha toda uma burocracia. Você imagina que hoje, com toda a facilidade de comunicação, às vezes as coisas não são tão fáceis. Você imagina naquela época, né? Toda a burocracia, ele tinha que ir a Brasília, tinha que falar com um, tinha que falar com outro. Então, quando se começou, a universidade tinha apenas... abriu o vestibular com 1.270 alunos, 1.270 vagas, e foram 17 cursos ofertados. Engenharia, entre eles, os cursos que foram ofertados, que aí foi o grande diferencial da universidade, além dos cursos de engenharia e tecnologia, de uma maneira geral, foram os cursos da saúde, como terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, cursos da saúde, mas que ajudavam, interagiam e faziam um papel importante até hoje na área da saúde para o desenvolvimento humano. Então, esse foi assim, o grande incentivo que a universidade teve com esses poucos alunos, mas que estavam começando uma nova universidade. Randall, eu e você, a gente é difícil dizer isso, mas nós somos cinquentões, né? Não parece, 50 mas nós mais, somos, né? Mas 50 mais, né? Porque aí cabe 60 mais, 70. Verdade. Então, a gente vivenciou os primeiros anos da Unifor, anos 70, anos 80, anos 80 e um pouco dos anos 90. Naquela época existia uma visão de que o ensino de excelência ele estava nas universidades públicas. A Unifor começou como, assim, naquele pensamento, e o teor desse programa, que é a essência desse programa hoje, é mostrar a potência que a Unifor é hoje, o que ela representa para a educação do Nordeste e do Brasil. E aí, meu amigo velho, eu pergunto a você, como é que começou essa grande virada da Unifor? Ela como uma universidade de segundo plano, a UFC e a UES, até a UES, e ela foi se desenvolvendo ali. Qual é a tua visão sobre esse começo dessa grande virada da Unifor? Na verdade, a UFC já existia, mas a UES só nasceu 2 anos depois. A UES nasceu em 75. Eu estou falando da nossa 73, época, dos anos 70, 80. Então, assim, o que era o grande diferencial da Unifor? A universidade ela foi criada já toda uma estrutura já muito bem montada, e ela tinha uma missão, que até hoje é a missão da universidade, que é contribuir para o desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural por meio de excelência de profissionais da pesquisa e da extensão. Então, ela já começou com toda essa estrutura de ensino, pesquisa e extensão
todos eles agregados mutuamente. Naquela época, já nas contratações dos professores da Unifor, a Fundação Edson Queiroz já primava por trazer grandes nomes, né? Em cada área de atuação. Era isso mesmo? Como era o princípio que ela utilizava para trazer os professores naquelas épocas? Na verdade, a gente sempre teve critérios e critérios rígidos para a contratação. Hoje em dia, para você ter uma ideia, a gente tem um percentual que a universidade tem que ter mestres e doutores, que é 30%, 40%. A universidade tem 90%. 90% dos nossos professores são mestres e doutores. Fantástica. Então, isso faz com que esses profissionais que são bem estruturados e formados, possam desenvolver o seu trabalho não só em sala de aula com os alunos, com os laboratórios que a universidade proporciona, mas também com os projetos de pesquisa e incentivos que a Fundação Edson Queiroz dá para as pesquisas internas. Meu amigo Randall, 52 anos já se passaram desde a criação da Unifor. E ela é considerada, como eu disse, nos dias atuais, a melhor universidade privada do Norte e Nordeste e a 6ª melhor entidade privada de ensino no Brasil. Então nós vamos agora nos ater em tudo que a Unifor é e oferece nos dias atuais para as pessoas entenderem que a gente não precisa sair de Fortaleza para ir para São Paulo ou para Nova York ou seja lá para onde for, porque nós temos aqui uma instituição privada de altíssimo nível. Se você me permitir, eu vou elencar aqui alguns pontos para a gente ir conversando sobre a realidade da Unifor. Vamos lá. Corpo docente. Como é que funciona o modelo de contratação de professores hoje? Você acabou de dizer, 90% dos professores da Unifor têm ou mestrado ou doutorado ou os dois. Isso. Né? Mas normalmente quem tem doutorado tem mestrado, né? Exatamente, quem tem doutorado tem mestrado. Mas você pode ter só mestrado, né? Pode. Em algumas áreas, por exemplo, que são muito específicas e que não tem, basicamente, doutorado naquela área, a gente contrata mestre. Mas a prioridade é professor doutor. A prioridade é professor doutor ou professor mestre e que possam desenvolver na universidade e crescer na sua atuação como professor. Esses professores, eles chegam e apresentam seus currículos? Nós abrimos vagas. Ou você abre vagas, tem um concurso, uma coisa ou não? Nós abrimos vagas, nós abrimos seleção em determinadas disciplinas ou em determinadas áreas do conhecimento e a gente abre seleção, recebemos os currículos, fazemos as entrevistas e a partir daí é feita a contratação. Normalmente se faz, obviamente, antes do semestre começar, antes do ano letivo, ou em dezembro, janeiro, ou em junho, julho, para que os semestres, pontualmente, nosso semestre começa 1º de fevereiro e 1º de agosto. Perfeitamente. Vamos falar aqui de vestibular, Randall. Nós estamos vivendo um momento no Brasil em que muitas universidades estão aparecendo aí, muitas faculdades estão aparecendo por aí, especialmente de medicina, né? Então, hoje em dia, é uma enxurrada de faculdade, a gente começa a se preocupar muito com a qualidade do ensino, que tipo de profissional essas faculdades vão colocar na rua, né? Claro. No mercado. E aí, quando você fala em vestibular, né, tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa, vamos dizer assim, bem elaborada, que não tenha, vamos dizer assim, quem indica, é uma coisa bem elaborada que a pessoa vai entrar na universidade ou na faculdade pelos seus méritos, pelo seu conhecimento. Pergunta a você, quem elabora as provas da Unifor? Ela é rigorosa nisso? Nós, hoje em dia, na verdade, a gente sempre dizia que era vestibular, mas hoje em dia é processo seletivo, né? Por lei, chama-se processo seletivo. E esse processo seletivo, a universidade tem autonomia de definir o seu processo. O nosso, nós continuamos fazendo o processo como fazíamos anteriormente, com provas. Nós temos uma comissão específica que elabora, a comissão do processo seletivo, que elabora as provas, né? Ela é interna, não é terceirizada. Tudo é interno nosso, a equipe nossa, tudo a gente faz com nossa equipe. E nós fazemos 2 processos de seleções bem diferentes. Primeiro, o processo de seleção para a faculdade, para o curso de medicina, que é um processo seletivo específico, e fazemos para os demais cursos da universidade um segundo processo seletivo. Então, existem esses 2 processos seletivos separados. A medicina é porque específica? A gente faz um processo específico para a medicina, porque realmente é um curso que tem suas especificidades.
É diferenciado, realmente. Diferenciado. Então, digamos assim, o material que é exigido do aluno, o conhecimento exigido do aluno é diferenciado dos demais cursos. Não estou dizendo que seja melhor, seja maior, mas a gente faz um processo específico para o aluno da saúde, da medicina, de uma maneira geral. Quer dizer, então, Randall, que eu sou do tempo antigo, né? Sou old fashion, né? Era vestibular. Agora, processo seletivo. Processo seletivo. Cada entidade privada, ela tem o seu modelo e ele é respeitado. Ele é Se respeitado. ela chegar e disser, não, é só chegar e entrar... Não, ela tem que fazer algum processo seletivo. Tem que fazer uma redação, tem que fazer uma prova escrita, tem que fazer algum documento que mostre que aquele aluno tem ele é de capacidade. Capaz de continuar os seus estudos naquele curso, né? Por isso que nós fazemos separadamente. Fique aí, não saia por nada e a gente volta já já. Estrutura física e equipamentos de ensino. Eu queria que você falasse um pouco sobre a estrutura física e equipamentos da Unifor. Campus, sala de aula, o esporte, os laboratórios, a pesquisa, a extensão. Eu vou ser bem sincero, eu sou um cara que tu me conhece, eu gosto do ranking, eu gosto de competição. Eu posso bater no peito e dizer que a Unifor, a nossa universidade aqui de Fortaleza, a primeira do Brasil com um campus já... nascida com o campus, nascida como universidade, não deixa nada a desejar a qualquer universidade do mundo, Randall. Com certeza. Esse daí eu posso assinar embaixo do que você está dizendo. Eu e a nossa equipe, nós temos uma equipe muito bem capacitada, nós temos excelentes gestores, nós temos a Fundação Edson Queiroz, que está sempre apoiando as decisões da universidade. Por exemplo, a presidente, a Lenise Queiroz Rocha, ela e todo o grupo de gestores da Fundação, eles estão sempre presentes, estão sempre apoiando. E isso nos facilita ter sempre uma estrutura de qualidade, com laboratórios, com tecnologia. Que há de melhor no mundo, tá lá. Que há de melhor no mundo. Hoje nós temos o NB3, que é um laboratório de ponta na área de pesquisa, que pesquisa vírus, bactérias e fungos, e nós temos lá esse laboratório, que foi um laboratório adquirido ano passado, e que as pesquisas específicas para essas 3 áreas da saúde, elas podem fazer lá. Faz pesquisa com vírus da dengue, faz do Covid, de uma série de outros vírus que são pesquisados lá. Nós temos um parque tecnológico que tem uma série de empresas que vêm desenvolver produtos dentro da universidade. É mesmo? Inclusive, você deve ter lembrado o capacete Elmo na época da pandemia, que salvou muitas vidas, né? E evitou muita gente de ter que ir para a UTI, porque ele criava uma pressão positiva e a pessoa não precisava estar na UTI. E aquilo ali surgiu dentro de um projeto de pesquisa da Unifor, em consórcio com outras instituições, mas a ideia genuína foi de um professor nosso, pesquisador, que criou aquele plástico que envolve... Criou plástico não, ele usou a utilização daquele material que envolve o capacete Elmo. Então, assim, nós primoramos muito pela pesquisa aplicada, a pesquisa que você tem um produto direto para o setor social, para o setor educacional, para o setor empresarial, industrial, em todas as áreas, mas são pesquisas que são direcionadas, são pesquisas, não é pesquisa pura, mas é uma pesquisa aplicada para um determinado fim, né? E aí nós temos a estrutura de salas de aula, por exemplo, nós temos muitos laboratórios de todas as áreas, nós temos uma área de esporte bem importante, nós temos uma pista de atletismo, que muitos atletas aqui de Fortaleza, do Ceará, já conhecem, pelos Grand Prix que já fizemos, prêmios internacionais. É uma pista certificada internacionalmente. Sem contar que é lindo, né? Tudo arborizado, tudo fantástico. E uma coisa que foi decidido já desde o início da universidade, que é um campus único. Quer dizer, tudo funciona naquele espaço, né? Naquele espaço da universidade. Perfeito. Então, isso aí foi uma decisão que foi tomada desde o início e que nós preservamos por isso. Nós temos o NAMI, que eu não sei, nós temos hoje como área
e você que conhece bem a área de espaços ali daquela área, são 627 mil metros quadrados a área da Unifor. Então, está ali todo o desenvolvimento da universidade. É impressionante. Já que você falou em NAMI, eu queria falar sobre isso, se você me permitir. Para quem não sabe, pessoal, o NAMI é o Núcleo de Atenção Médica Integrada da Unifor. É uma estrutura própria da universidade para as atividades práticas do curso de medicina. Além disso, o curso também possui convênios com diversos hospitais públicos e privados em Fortaleza. E no Ceará como um todo, como o Hospital Geral, Instituto Dr. José Frota, alguns hospitais da Unimed e tal. Mas eu te pergunto, eu não sei se eu fugi aqui do script aqui para você. Não, de jeito nenhum. A Unifor pretende algum dia ter o seu próprio hospital? Olha, a universidade criou o NAMI, o Núcleo de Atenção Médica Integrada, em 1978. Portanto, logo depois que a universidade foi criada, o núcleo surgiu. E ele é um núcleo para fazer atendimento multidisciplinar. Atende para medicina, para terapia ocupacional, para fisioterapia, para fonoaudiologia. O trabalho que o NAMI faz com relação a, por exemplo, a fisioterapia, se você tiver algum problema de joelho, não sei o quê, você vai lá, que eu te garanto que você vai ter um tratamento igual ou melhor do que muita clínica particular de Fortaleza, né? Então, ele já funciona praticamente como hospital, né? Mas ele não funciona nem internamente nem funciona à noite, é só durante o dia. Que a gente chama nos Estados Unidos de day clinic, né? Ele funciona durante o dia, né? Um day hospital. Mas pretende? Não, por enquanto ainda não. Fica só... Nós já temos vários hospitais conveniados para o curso de medicina, que suprem essa necessidade. Vamos falar aqui, Randall, agora de conteúdo didático. Mas só voltando para o NAMI, que eu acho que é importante, só para você ter uma ideia, o NAMI atende 26 mil pessoas por ano e ele realiza cerca de 300 mil procedimentos. Por que são mais procedimentos do que pessoas? Porque, às vezes, uma pessoa vai e faz vários procedimentos. Então, a gente tem mais de 300 mil procedimentos por ano que são investidos, né? Isso é uma atividade social fantástica, né? Uma responsabilidade e é social importante, já está... O NAMI já supre isso aí da Unifor. Lembrar, Ricardo, como você falou de responsabilidade social, que a Universidade de Fortaleza ela já surgiu com esse DNA de responsabilidade social. Em 73, quando ninguém falava ainda de responsabilidade social, a Unifor já veio trazendo esse serviço para a população, esse serviço de atendimento, inicialmente para aquela comunidade ao lado, circunvizinha, que é a comunidade do Dendê e a sua circunvizinhança, mas depois esse serviço começou a crescer. Então, a responsabilidade social, e aí eu posso te falar, porque é a minha área de pesquisa no doutorado, eu ensino no mestrado e doutorado de administração, e a minha disciplina é a responsabilidade social das empresas e das universidades. A Unifor sempre é destaque com os projetos de responsabilidade social. Então, isso surgiu desde o início. Que beleza, fantástico. Conteúdo didático e científico. Você vai me permitir também citar 2 exemplos aqui, tá? Que eles me pediram para citar. Pois não. Eu só não anotei o nome da moça, né? Da filha do meu amigo Otacílio, que é presidente da Colmeia, uma grande consultora aqui do Ceará. A filha dele fez medicina na Unifor. Se formou na Unifor. E aí você vê, quando o ensino é bem dado, é bem feito, é quando vamos dizer assim, o jovem vai fazer a tal da... Como é que chama? Que você tem que fazer depois que você se forma? A residência. A residência. Foi para São Paulo e passou... Ela escolheu, Randall, aonde ela quis fazer. Ela passou em várias residências, vários testes de residência que ela fez e ela escolheu para onde ela queria ir. Você já sabe dessa história, então? Sei, eu sou muito amigo da Otacílio, nem sabia que você ia falar isso. Então, aí quando o pessoal sabe que você vem para cá, divulga muito, o pessoal, olha, fale isso pro Randall, professor Randall e tal. Mas é verdade, então, verdade. Esse reconhecimento, assim... eu acho que esse é o grande reconhecimento que nós temos enquanto administradores, é esse resultado dos nossos alunos, né? Que eu acho que não tem reconhecimento melhor do que esses reconhecimentos que temos. Mas como é que funciona? A coisa hoje é muito dinâmica, né? Tudo é muito rápido. Quem é que cuida do conteúdo científico que os professores ministram na Unifor? Quem é que... Existe um núcleo, um departamento que cuida disso, que está ligado, antenado com as mudanças do mundo, seja lá em que matéria for, desde o direito à medicina? Existe. Nós temos... A estrutura da universidade é composta pela reitoria,
Tem um reitor e tem 4 vice-reitores. Um vice-reitor de ensino, outro de pesquisa, outro de extensão e outro de administração. Então, esses 4 vice-reitores, que podem substituir o reitor a qualquer momento, eles cuidam de áreas específicas. A vice-reitoria de ensino, por exemplo, a professora Clara Bugarim, ela é responsável por toda a área do ensino. Então, as disciplinas, as metodologias que são utilizadas, como desenvolver essas metodologias e acompanhar essas metodologias que estão sendo utilizadas, elas são acompanhadas pela vice-reitoria de ensino, né? E a vice-reitoria de ensino, ela tem 2 áreas, o ensino da graduação e o ensino da pós-graduação. E a nossa pós-graduação também é uma pós-graduação de excelência. Nós temos várias pós-graduações, entre elas eu destaco a pós-graduação em Direito, que ela é nota máxima, ela é nota 6, a nota máxima é 7, mas nota 6 na CAPES, quer dizer, são poucas universidades que têm, se eu não me engano, 7 ou 8 universidades no Brasil que têm essa nota no mestrado e doutorado de Direito. E então, isso faz com que a universidade se projete, né, nacional e internacionalmente. Nós temos também outros projetos, Ricardo, falando em pós-graduação, que são os MINTERs e os DINTERs. O que são MINTER e DINTER? O MINTER é o mestrado interinstitucional, e o DINTER é o doutorado interinstitucional. O que é que significa isso? É a Unifor fazer um mestrado em outra instituição de ensino que não tem aquele curso. Então, nós fazemos muito isso em certas regiões do Brasil, e isso, inclusive, é acompanhado pelo MEC e é incentivado pelo MEC para levar esses cursos para locais onde não tem. Então, nós temos MINTERs e DINTERs em Manaus, em vários cursos, tanto de administração quanto do direito. Então, são os alunos que fazem o mestrado da Unifor, mas eles fazem na instituição parceira nossa na cidade. Então, nós temos MINTERs e DINTERs no Amazonas, nós temos também no interior do Piauí, no sul do Piauí, em Picos do Piauí, por exemplo, nós temos vários MINTERs e DINTERs lá funcionando. Então, é um braço da Unifor acontecendo fora do campus, né? Olha, Randall, a conversa é tão boa que você está conversando há mais de meia hora e nem sentiu, né? Você sentiu? Não. Não sente. Diga se não é um problema científico. Eu vou pedir lá ao pessoal da Vamos fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa do tempo passar rápido no meu programa. Eu não sei o que diabo é isso, sinceramente. Só para encerrar esse bloco aqui, eu vou encerrar com outra pergunta forte. Excelência geral e comparativo com outras universidades. Nós podemos dizer, então, que a Unifor não deixa nada a dever a nenhuma grande, considerada as tops. Eu não vou falar nem só do Brasil, mas vamos falar aqui das Américas, tá? Nós estamos realmente num patamar de nada a dever a eles. Olha, você não precisa esticar só aqui no América do Sul, não. Você pode esticar também na Europa. Esse patamar nós estamos no nível mundial de universidades na Europa e nos Estados Unidos. Tanto é que a nossa parceria internacional é muito forte graças à estrutura e à qualidade dos professores e da estrutura que a universidade tem para ter parcerias internacionais. Eu vou deixar uma pergunta mais forte ainda para depois do nosso intervalo. A gente vai ter que fazer, até porque a gente tem que valorizar os nossos patrocinadores. Mas, meu amigo, minha amiga, você está tendo aí o privilégio de ter uma conversa que não acontece a todo momento, não. Não é normal você conversar com o reitor de uma grande universidade em um programa de rádio e TV. Mas o Randall, ele veio aqui, o professor Randall, o reitor, o magnífico reitor da Universidade de Fortaleza, o Randall, meu amigo de longas datas, se propôs a vir aqui conversar com você sobre a história, sobre os números, que nós vamos falar já já também, e sobre tudo que a Unifor representa para a nossa sociedade nos dias atuais. Portanto, dê valor, fique aí, não saia por nada, e a gente volta já já com muito mais perguntas interessantes para o reitor da Unifor, o Randall Pompeu. A gente volta já.
Meus amigos, de volta aqui com Conexões mais do que especial, conversando sobre a história de um ícone da educação do Brasil, a Unifor. Quem está contando essa história não é ninguém menos do que o seu próprio reitor, o meu amigo Randal Pompeu. Qual é o sentimento do fundo do seu coração de ser reitor da maior e melhor universidade privada do Norte e Nordeste? Me diga, tem alguém mais apaixonado pelo que você faz e pela instituição Unifor do que você? Olha, mas não sei, mas que eu sou muito apaixonado, sou. Isso aí é verdade. Eu sinto um grande privilégio, uma grande honra de estar ocupando esse lugar. Eu trabalho na Unifor, como eu lhe falei, desde 93. Eu acho que muitos de seus ouvintes ainda não tinham nascido. Mas eu escalei todas as funções dentro da universidade. Eu fui professor, depois fui coordenador de curso, fui diretor, fui chefe de gabinete, fui vice-reitor e cheguei à reitoria. E isso faz com que me deu segurança para poder ter essa gestão. E claro que eu conto com uma equipe excelente de gestores que trabalham comigo, os meus vice-reitores, os diretores de comunicação, professora Ana, o diretor de planejamento, o diretor de informática e toda a equipe que está comigo junto. Na verdade, o sucesso é de uma equipe, né? O sucesso é de uma equipe e uma equipe muito coesa. E isso também é graças a um grande patrocínio e um grande apoio que temos da Fundação Edson Queiroz. A Fundação está sempre apoiando as nossas decisões, está sempre nos apoiando no que pedimos. Então, isso é muito gratificante, estar numa instituição onde somos reconhecidos, onde temos uma equipe e onde temos um apoio. Randal, vamos falar aqui de números gerais? Vamos. Vamos lá. Quantos cursos a Unifor ministra atualmente? Olha, nós temos cursos na graduação e na pós-graduação, certo? Na graduação, vamos lá. Na graduação, nós temos 50 cursos de graduação. Caramba, 50? Em 4 áreas. Em 4 áreas. Tecnologia, saúde, gestão e direito. Que é o curso de... 50 cursos. E na pós-graduação? E na pós-graduação nós temos... São 11 cursos de mestrado e doutorado e 5 programas de mestrados profissionalizantes, mestrados profissionais. Certo. E temos com que, hoje nós temos mais de 120 mil pessoas formadas pela universidade, tanto da graduação quanto da pós-graduação. De 1973 até hoje, mais de 120 mil pessoas. Isso. Será que Edson Queiroz algum dia poderia imaginar que é o que ele fundou, né? Aquele sonho dele, iria formar mais de 120 mil pessoas, Randal? Olha, eu acho deveria estar muito orgulhoso, né, rapaz? Eu não sei, mas onde ele estiver, eu acho que ele deve estar muito orgulhoso do que ele plantou, né? Não só na área empresarial, mas realmente a grande semente que ele deixou, que está crescendo e está tomando vultos. Como eu falei para você no início, a universidade ela já nasceu com DNA de responsabilidade social, né? Então, essa ligação com o social é muito forte. E desde 2023, nós temos usado o SEBAS, que é um programa do governo federal, que promove, que nós damos 4.000 bolsas para as pessoas de baixa renda estudar na Unifor. Então, nós temos hoje 4.000 alunos que tem que passar, obviamente, por uma seleção bastante rigorosa. Isso não é um FIES, não, isso é outra coisa, é uma bolsa integral. É uma bolsa filantrópica. Certo. É uma bolsa filantrópica. E que nós temos hoje 4.000 alunos que vêm, a sua grande maioria de escola pública, e que, olha, eles não têm diferença nenhuma de um aluno que veio de uma escola privada ou que teve condições financeiras diferentes para estudar. Eles têm um aproveitamento excelente dentro da universidade. Nós não temos nenhuma diferença em quem é aluno SEBAS ou quem não é aluno SEBAS. E eles aproveitam essa oportunidade com unhas e dentes para se desenvolverem na universidade. Então, isso é um grande diferencial que nós temos. Deixa eu te contar uma história que você não sabe. O Conexões, ele já tem 4 anos, sabe, Randal? Uhum. Eu recebo aqui, já recebi mais de 80 pessoas do nosso empresariado, da nossa sociedade. E eu me lembrei de uma história contada por um ex-aluno da Unifor, formado na Unifor, hoje tem mestrado, eu não sei se tem doutorado, Honório Pinheiro, presidente do grupo Pinheiro Supermercado. Meu amigo. E o Honório me dizendo o seguinte: Ricardo, eu não tinha dinheiro para estudar e fui
pedi um político, amigo lá da família, aí aqui o seu Edson me recebesse. Ele anotou um pedaço de papel e eu fui lá. Eu acho que ainda era no centro da cidade, o edifício Butano ali. Exato. E ele foi lá, aí o seu Edson atendeu o menino, disse, você vai para a Unifor. Eu só quero uma coisa sua, que você retribua à sociedade tudo aquilo que você aprendeu. Só isso, aperte minha mão, você está matriculado. Entendeu aí? E ele faz isso, né? viu? Eu conheço pessoalmente, inclusive a filha dele é sócia da minha filha, as duas são arquitetas egressas da Unifor. Rapaz, grande. Tem um escritório de arquitetura e ele faz um trabalho muito bom social. Social também. Muito então, bom. que bom saber que E essas bolsas, só voltando social... para as bolsas do SEBAS, elas são 100%. Esses alunos que estudam na Unifor, eles não pagam nada. Absolutamente nada. E nem ficam, porque o FIES, é um financiamento Você que tem que depois devolver, você paga. você tem que Num pagar, dia né? você paga. Lá Esse não, você que paga. beleza. Você 4 não paga. mil alunos. 4 mil alunos. Agora, é uma seleção rigorosa para Sim, entrar, né? sim. Obviamente. E um acompanhamento também rigoroso. Não pode perder disciplina, tem que ter um perfil. E esses alunos realmente observam e seguem rigorosamente. Né? Quantos alunos a Unifor tem hoje? Atualmente? Hoje, nós temos 26 mil alunos, graduação e pós-graduação. Quer dizer que quase 20% desses alunos são bolsistas. Bolsistas, exatamente. É um negócio fantástico. Eu estou impressionado, eu não vou mentir, viu, Randall? Não vou mentir. E só para você ter uma ideia, como essa disciplina, essa área de responsabilidade é tão forte dentro da universidade, que a presidente da fundação criou, juntamente com a Lenise? Com a Unifor, a Lenise, nos sugeriu e nós criamos uma disciplina chamada responsabilidade social. Então, qualquer aluno da universidade, seja do curso de Direito, seja do curso de Economia ou de Nutrição, ele pode fazer essa disciplina como disciplina optativa, que ele vai conhecer a realidade onde nós vivemos. E isso é tão importante, Ricardo, porque normalmente as pessoas que estão na universidade privada, elas vêm de uma classe social diferenciada e que às vezes vêm de uma bolha que não conhece realmente a sua realidade. Então essa disciplina faz com que o aluno saia não só bem formado, mas que ele tenha essa visão de cidadão. Meu Deus do céu, é tanta pergunta aqui que eu já estou perdido aqui e eu fico olhando para o relógio. São 26 mil alunos, dos quais 4 mil, para quem não sabe, fique sabendo, 4 mil são bolsistas. É uma responsabilidade social gigantesca da Unifor. Quantos professores? Nós temos cerca de 1.000 professores, 987, para ser mais específico. 1.000 professores. 1.000 professores, né? E colaboradores, mais ou menos o mesmo número, que trabalham no campus para manter aquele campus. Para você ter uma ideia, para manter aquele campus, nós temos uma prefeitura lá dentro. Tem, acho que são 28 jardineiros, tem toda uma estrutura que toma conta daquela... São 60 hectares, rapaz. São mais de 600 mil metros quadrados, é impressionante, impressionante. Isso. E a Unifor já formou mais de 120 mil alunos. Eu não sei, qual é o curso que mais possui alunos? O curso que mais possui alunos hoje é o Direito. Né? São quantos? E o Direito, nós temos mais ou menos 3.200 alunos na graduação. E nós temos também o mestrado e o doutorado. Que aí, esse daí, mestrado e doutorado, são os mestrados de excelência hoje na universidade. Como é que funciona isso? Medicina tem quantos alunos? Medicina tem mais ou menos 1.200. 1.200. Mas se você chegar, você tem estrutura, a Unifor tem estrutura, tem qualificação, tem equipamento, tem tudo de bom. Aí você chega lá em Brasília, no médico, e diz, olha, eu estou querendo mais 1.000. Eu posso? É assim que funciona ou não? Para a medicina, a gente tem que especificamente. A gente tem que pedir. Foi bom você ter tocado nesse assunto, a gente nem combinou, que nós estamos com um pedido junto ao MEC, eles abriram um edital que a universidade podia pedir 20% a mais. Nós pedimos, então, a cada entrada nossa são 200 alunos, que 100 em cada semestre. Então, nós temos 200 alunos por ano. Sim. Então, nós pedimos 40 vagas nesse edital. 40 vagas a mais. Desde 2023. E até hoje. E ainda estamos esperando a resposta. Mas eu acho que depois do seu programa, eu tenho certeza que nós vamos ter uma resposta positiva. Vamos lá. Ministro Camilo, você tem que olhar aqui para a Unifor, rapaz, porque é uma excelência. E também a medicina, ela tem que ter muito critério, muito cuidado, porque a quantidade de alunos por laboratório é limitada. Então,
Se nós pedimos só 40, porque nós só podemos atender mais 40. Mais nós 40. não podemos pedir 1.000, como você falou. Seria ótimo, mas nós não podemos. Vamos lá, Randall, para ser mais rápido aqui, tem EAD, ensino à distância, depois da pandemia foi algo realmente que aconteceu. Existe na Unifor esse ensino à distância? Existe, nós temos vários cursos hoje na graduação que são em EAD. Administração, computação, nós temos 11 cursos na graduação. Direito também pode ser? EAD. Não, direito não pode. Direito para ensino não pode, né? Não, saiu inclusive agora o marco regulatório, semana passada, sobre a educação à distância, e que não pode, alguns cursos, entre eles, odontologia, medicina, direito... Entendi. Saiu esse marco regulatório. Saiu agora. E enfermagem. Na tua opinião, eu sei que são 120 mil alunos, para o cidadão chegar a dizer, esse é o mais ilustre. Mas se você fica à vontade para dizer assim, 3 ilustres alunos que realmente ascenderam aí a nível Brasil, Ricardo, fica à vontade. Eu acho que aluno ilustre são todos os alunos que passam por nós. Eu acho que todos eles são ilustres. E eu fiz a pergunta já sabendo a resposta. Você já sabia que ia dizer isso, né? Mas nós temos aí juízes, desembargadores, ministros, governadores, prefeitos. São 120 mil, confesso a você que eu estou aqui, assim... Eu tive, há pouco tempo atrás, numa embaixada no exterior, e o embaixador era cearense e tinha feito na Unifor Direito. Impressionante. Então, você tá... Onde você vai, você sempre encontra alguém. Ele hoje está na Holanda. Na Holanda, né? Meu amigo Randall, na sua opinião, assim, de alguém apaixonado e que comanda essa grande instituição, quais são... Eu não vou perguntar a missão, né? Então, eu quero saber quais são os grandes diferenciais da Unifor em relação a todas as outras universidades do Brasil. Olha, quanto tempo nós temos ainda? Porque eu posso passar aqui mais uma meia... Eu posso passar aqui mais uma meia hora conversando com você. Mas, assim, eu acho que tem... a universidade ela tem a autonomia de criar cursos. Então, você está estudando numa universidade... diferente de qualquer outra, que pode ter essa autonomia de criação de cursos, que pode ter um diferencial de professores, um diferencial de alunos, oportunidades para os alunos estudar no exterior, laboratórios sempre atualizados, né? Temos uma pesquisa muito ativa, a Vice-Reitoria de Pesquisa, existem vários projetos de pesquisa, não só local, nacional, mas internacional. Participamos de vários editais. Hoje mesmo a gente está entrando num edital que é do Confecuip, que é com a França. Então, esses são diferenciais que um aluno vai ter estudando num ambiente desse, né? Sem dúvida. Um ambiente desse. E quando a gente faz a colação de grau, que é lá no campus, a gente leva, obviamente os pais vão, né? E os pais ficam encantados quando vem o campus, mas é pena que ele só vem na época da colação de grau que o aluno está saindo. Eu queria que ele tivesse, era desde o começo. Sem dúvida. E também virtual, só para completar, nós temos uma biblioteca bem importante, e que uma grande parte dessa biblioteca é local e virtual. Randall, eu vou ter que fazer um elogio aqui, tá? Eu não queria fazer... no começo eu fiquei assim, meio apreensivo. Não, porque vão achar que eu tô... Porque você estuda lá, mas... A Luciana, minha esposa, mandou lhe dar os parabéns, que ela disse que ela cursa a psicologia. Obrigado. Né? E disse que nunca viu nada tão organizado na vida dela, que está maravilhada com a Unifor, tá? Então, Luciana, estou cumprindo aqui meu papel, passando o recado aqui. Muito obrigado, Luciana. Ela elencou aqui 6 professores lá, mas eu não vou falar, porque senão você vai ter que falar dos 1.000, outros, né? dos outros 1.000, né? Então, não dá. Não, mas ela pode ter certeza que ela está num grande curso, ela está num excelente curso, e ela pode ter... e você se prepara para ela estudar mais, ela pode ter a oportunidade, depois da graduação, ela pode fazer mestrado e pode fazer doutorado. Não, pelo amor de Deus, não. A mulher agora estuda direto, eu quero que ela pare um pouquinho. Ela vai ter bastante tempo para estudar e para pesquisar. Com certeza ela fará, não tenho dúvida não, que ela é danada. Meu amigo Randall, você morou na França, na Itália, fez seu doutorado em Portugal, e foi você que criou o setor de Relações Internacionais da Unifor. E hoje, como reitor, você tem priorizado a internacionalização da universidade na sua gestão. Eu queria que você falasse rapidamente, assim, 1, 2 minutos, quais são essas ações, tá? E qual foi a tua visão? É a visão que o cidadão hoje, pessoas que nasceram no interior, tinham a vida ali, né?
Depois vir para Fortaleza já era grande coisa. Depois foi para o Sul e agora nós somos cidadãos do mundo. Foi essa a tua visão? Exatamente. Eu acho que quando o aluno vai para o exterior, quando ele vai... Se bem que hoje é bem mais fácil, né? Quando esse setor foi criado em 2001, e eu tive muito apoio no então presidente da fundação, que era o Ayrton Queiroz, que ele também incentivava muito essa área internacional, como hoje também é incentivada, mas foi criado esse setor e nós tínhamos poucas relações. Nós tínhamos 1 ou 2 universidades conveniadas. Hoje nós temos 142 universidades conveniadas em 30 países. 142? 142. Não só aqui na América do Sul, mas a grande maioria na Europa, Estados Unidos, e agora estamos partindo para a Ásia. Nós temos na China, Universidade de Xiamen, nós temos Universidade em Seul, nós temos várias outras universidades na Ásia que estão nesse processo. Inclusive, essas universidades, elas dão oportunidade para o aluno estudar lá. Tem universidade. Agora nós estamos com 2 alunos que estão indo estudar na França, graças a uma bolsa que conseguiu nesses processos de intercâmbio. Então quer dizer que se eu sou... Me corrija se eu estiver errado. Eu sou estudante de Direito lá da Unifor, que é o maior curso de vocês, né? Que tem mais alunos. Eu deu vontade, eu quero fazer um curso, né? Estudar, eu não sei se é na própria graduação ou se é uma pós-graduação, não sei. Mas vamos fazer de conta que você é aluno da administração. Você está fazendo um curso só porque a administração fica mais fácil. Tá. E a administração, ela tem a possibilidade não só de você fazer o intercâmbio, como os outros cursos também, direito também tem. Mas na administração você pode ter o duplo diploma. O que é isso? Quando você faz o intercâmbio e que você volta, e quando você se forma, cola grau, você recebe cola grau aqui, recebe aqui e o de lá. O intercâmbio quer dizer o seguinte, eu estou no 5º semestre, resolvi estudar lá, eu continuo do 5º em diante, é isso que você quer dizer? O intercâmbio, ele permite o aluno fazer 1 ou 2 semestres no exterior, como se lá fosse aluno. Você escolhe a universidade, dessas 140 universidades que nós temos, você escolhe a universidade dessa e você passa durante 1 semestre ou 2 como aluno daquela universidade onde você está. Perfeito. Ou seja, nós criamos, pelo intercâmbio, nós criamos pontes, né? Nós criamos relacionamentos com as universidades no exterior. Agora, o movimento da ponte é o aluno e o professor que vão fazer. E foi você que instituiu isso na Unifor? Foi em 2001 que a gente começou a criar. Fantástico. Hoje em dia nós temos o Núcleo de Estratégias Internacionais, que é um núcleo ligado à reitoria para exatamente institucionalizar a internacionalização. O pessoal às vezes vem de fora aqui, toma um susto, não espera. O cidadão vem lá, está acostumado com a universidade europeia, quase centenária, talvez milenar, chega aqui pensando que vai encontrar um, né? E aí vê aquela coisa maravilhosa. Aconteceu muitas vezes isso? Muito, acontece muito. E hoje em dia, por exemplo, o que está acontecendo, e hoje em dia o que está acontecendo muito, Ricardo, é que os alunos vêm para cá e eles também querem ter uma experiência prática, não só assistir aula, mas eles querem vivenciar a cidade e ter um estágio. Então, nós estamos com vários alunos estagiados, inclusive na comunicação e marketing. Nós estamos com um aluno que é da Alemanha e que está falando português, trabalhando como se fosse repórter, está adorando. Quer dizer, é uma oportunidade que lá eles não têm essa facilidade. Na Europa, normalmente, essa ligação com o externo, com a extensão, né? Eles não têm muito isso. Quer dizer que é daqui para lá e de lá para cá também, É, né? De lá para cá. Tem que ser via de mão dupla. Arte e cultura. A Unifor também é uma referência em arte e cultura, uma área que você também gerenciou quando você estava à frente da vice-reitoria de extensão. Isso. E aí, assim, falar da Unifor e de arte, você fala da família Queiroz, do chanceler Ayrton Queiroz, que tem uma das maiores, né, coleções do mundo, né? Por falar nisso, fale um pouco, rapidamente, Randall, porque infelizmente o tempo está esgotando. Aquela obra gigantesca que está acontecendo lá, como é o nome daquele espaço? O Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz. Ele está sendo construído agora, é um espaço que está sendo ocupado ao lado daquele terreno que era da Unifor e que agora voltou para a Unifor. E vai ter um museu, uma torre e um teatro. Então, nesse complexo vai abrigar esses 3 módulos, né? Vai ter inicialmente, um teatro também, né? mas inicialmente nós vamos ter um museu, que o museu, a gente disse que as obras de arte estão precisando de uma casa, então a gente precisa de um museu.
Está sendo um museu projetado como um museu de porte internacional, para receber qualquer exposição. Coisa fantástica. E são 5 andares com tudo que você imaginar de qualidade para um museu internacional. Quer dizer que o acervo do chanceler Ayrton Queiroz vai todo para lá? Não, o acervo do chanceler é da família dele. Certo. O acervo da Fundação Edson Queiroz é o acervo da Fundação. Entendi. São cerca de 1.200 obras que vão desde o século XVII, Franz Post, a nossa obra mais antiga, 1660, Meu Ricardo. Deus. Nós temos obra de 1660. Que coisa fantástica. Até os dias de hoje. Então, são século XVII, XVIII, XIX, XX e o século XXI. Então, nós temos esses 5 séculos e que vão, então, agora abrigar, vão morar, digamos assim, vão estar nesse espaço novo que está sendo construído. E esse espaço não somente para a coleção da Fundação, mas também receber outras coleções que por aqui possam passar. Meu amigo Randall, eu vou te fazer aqui uma pergunta e eu gostaria 2 perguntas rápidas e de respostas rápidas, objetivas e sinceras, tá? Qual é... Todos nós temos uma empresa modelo que a gente segue, né? Eu queria que a Unifor, embora já seja boa demais, eu queria que o modelo dela fosse igual à universidade tal, da Europa, da América, seja lá onde for. Que universidade é essa? Olha, eu acho que são várias universidades. A gente não tem uma, não. A gente tem, assim, várias. Por exemplo, a gente pega experiências de várias universidades. A Universidade de Monterrey, no México, é excelente. Nós temos uma grande parceria. É uma universidade muito parecida com a Unifor. A Universidade do Arizona, em Tucson. A Universidade de Lisboa, nós temos excelente ligação. A Universidade do Havre. Então, assim, de cada universidade dessa, com especificidades diferentes e que nos dão orientação para a gente seguir áreas diferentes. Perfeito. Vamos lá, Randall. Aí a pergunta forte. Teu filho hoje, teu neto, né? Teu filho mais velho tem quantos anos? Eu tenho 36. 36. Você já tem neto? Tenho. Qual a idade dos netos? Eu tenho uma de 9, uma de 2 e um de 1. É bom demais. É bom, eu tô com um de 1 aí. Manda na gente, né? Manda total. Já tô com vontade de voltar para casa. Mas me diga uma coisa. Se seu neto chegasse hoje, pai, ou vovô, faz de conta que o senhor não é reitor da Unifor. Eu tô aqui, passei na UFC e passei na Unifor. Para onde é que eu vou? Você já sabe, né? Minha opinião. Eu gostaria de ouvir com sinceridade da alma. Vou repetir a pergunta forte. Eu passei na UFC e passei na Unifor. Para onde é que eu vou? Aliás, eu passei na UFC, na Unifor e no INSPER. Ele vai ficar na Unifor. Com certeza. Agora, só para você ter uma ideia como eu posso afirmar isso, o meu filho mais velho, o Vitor, ele já fez pós-doutorado em Direito. Ele fez mestrado, doutorado e pós-graduação, mestrado e doutorado na Unifor e na Universidade do Minho e fez pós-doutorado na Universidade do Minho. Então, ele já atingiu o top da carreira dele do Direito, né? Ele é nosso professor e tal. E hoje ele é aluno da Medicina na Unifor. Ele começou de novo. Me pergunte por quê? Porque ele gosta e ele gosta de estudar. Então, assim, é um gênio, né? Como pai e como mãe, a gente só pode apoiar, né? E, obviamente, eu sei que ele escolheu o melhor curso que ele quer fazer, que é a medicina hoje. Ou seja, ele poderia ter ido para onde ele quisesse, né? Ele escolheu. Então, Randall, a sua pergunta para o neto, eu já vou antecipar uma geração para o filho. Rapaz, que conversa boa, pelo amor de Deus. Durou muito pouco. O Miguel, tu tinha que me dar mais 3 horas para conversar com esse cidadão aqui, que tá bom demais. Mas eu vou ter que encerrar o programa. Infelizmente, vou ter que encerrar o programa, Randall. E eu vou encerrar da seguinte forma. Como reitor da maior universidade privada do Norte e Nordeste e a 6ª do Brasil, qual conselho você daria aos jovens, aqueles que estão começando nas suas vidas e decidindo que rumo a tomar? Qual é o segredo do sucesso pessoal e profissional do reitor da Unifor, Randall Pompeu? A pergunta é difícil, né? Isso ainda me dá pouco tempo para eu falar, mas eu quero dizer que tudo que eu consegui na vida foi por meio do estudo. Né? Eu sempre estudei, sempre fiz cursos, eu sempre fiz curso fora, eu sempre me atualizei. Então, eu acho que isso, quando você gosta de uma profissão e quando você segue aquela profissão e está sempre se atualizando, eu acho que esse é o segredo do sucesso. Hoje em dia, as profissões mudam muito rápidas, né? Essa juventude que está vindo aí, eles querem uma coisa muito imediata, muito rápida. Então, assim, escolham uma área que gostem
estudem e sempre se atualizem, sempre estudem. A universidade tem um lema que eu gosto muito, que é ensinando e aprendendo. Então, enquanto você está estudando, você está ensinando, você está aprendendo, e aquilo ali é o que move a vida da gente. Isso é o meu conselho. E antes de terminar, eu quero agradecer para você, Ricardo, estar aqui, de ter sido recebido aqui com tanto carinho pelo Miguel, pela Gaída, pelo Edson, por toda a sua equipe, e parabenizar o seu programa. Muito obrigado por estar aqui. A honra é toda nossa, meu amigo Randall Pompeu. Eu tinha outra pergunta aqui, é tanta pergunta que eu deixei de fazer, que é sobre eu acho que eu deram mais tempo para você, inteligência artificial, né? Deve ter muita aluna fazendo trabalho com inteligência artificial. Mas aí a gente vai para outra conversa, porque senão não dá tempo, não. Meu amigo Randall Pompeu, uma honra grande nossa ter recebido você aqui no Conexões. O programa dos campeões, nessa cadeira aí, só senta campeão. Graças a Deus. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela grande audiência e até segunda-feira, 15h, se Deus quiser. Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento Mirari, seu Mota Machado, no coração do Meireles.